A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Hoje eu gostaria de falar sobre religião. Sabemos que todo ser humano é muito religioso. E também a gente entende que o nosso Deus, Ele veio trazer para nós uma liberdade por intermédio do seu Espírito Santo. Através desta liberdade nós temos o acesso a Deus, acesso ao Pai que está no céu. E é muito preocupante nos dias de hoje em questão religião, porque cada religião defende um ponto de vista. Eu estou certo nisso. O outro pode afirmar, eu também estou certo desta maneira. Mas vem Jesus Cristo, Filho de Deus, da parte do Senhor, Ele vem e nos mostra uma outra religião, uma religião que mexe com os religiosos, porque os religiosos sempre eles têm um ponto de vista puxando para eles, e muitas das vezes nada para Deus. E Jesus ele vem e mexe no coração e na mente de um mestre. Este mestre, ele foi ter com Jesus Cristo, porque os milagres que Jesus fez chamou-lhe a atenção, porque Jesus, ele curava todos Jesus curava, pessoas que vinham a ele com todos os tipos de enfermidade, enfermidade física, enfermidade espiritual, pessoas perturbadíssimas, carregadas de demônios, pessoas aprisionadas por um espírito maligno. E quando chegava diante de Jesus, esta pessoa era liberta. E chamou a atenção desse grande mestre e professor de Israel. E eu gostaria de mostrar aquilo que Deus ministrou no meu coração para você que está aí me ouvindo, para você que está sempre nos acompanhando, sempre está junto com a gente, prestigiando a mensagem que Deus nos dá. Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, uma mensagem muito conhecida, pregada, falada por diversas vezes em muitos lugares. Mas o que me chama a atenção, será que nós como religiosos estamos defendendo a causa de Deus Pai e o Deus Filho e o poder do Espírito Santo está tomando conta de nós ou não? Ou será que nós estamos defendendo um ponto de eclesiástico da igreja, uma doutrina elaborada que até esse religioso pensa assim, poxa, essa doutrina ela agrada a Deus. Mas muitas das vezes está longe de Deus, porque a pessoa religiosa sempre quer aplausos e quer que as pessoas não saiam de perto dele, por nada, porque estando ali, essas pessoas ministram na mente daquelas pessoas, esses mestres ministram na mente daquelas pessoas, para que essas pessoas tenham medo e que possa não mais sair em volta deles. E Jesus é aquele que diz que Ele é o pastor das ovelhas. Ele é aquele que abre a porta para que nós possamos entrar por Ele. E nós entramos por Ele. E depois Ele nos coloca para fora para que nós possamos viver. Viver neste mundo, mas ouvindo a sua voz. Então vamos lá. João, o Evangelho de João, capítulo 3. A seguir diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, mestre, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como é
que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. E Nicodemos diz: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não creem, não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Amados, maravilhoso é o nosso Senhor. Quem era esse mestre? Um homem honrado, respeitado na sinagoga dos judeus. Um homem que ensinava ao seu irmão, o seu próximo, a como se aproximar de Deus através das Escrituras Sagradas. Mas os sinais, o prodígio, o poder que estava sobre Jesus, o poder do Espírito Santo, fez que este homem tivesse a vontade de ir lá perguntar algo para Jesus. E este homem foi lá perguntar. Este homem foi lá admirado de ver tantos milagres. E ele sabia no fundo do coração dele, Nicodemos sabia que aquele poder que estava sobre Jesus era da parte de Deus. Por mais que Nicodemos não quis fazer isso de dia, porque de dia ele podia ser reprovado pelos outros amigos e companheiros da sua igreja, outros mestres. Mas Jesus disse que se o homem não nascer da água e do Espírito, do batismo nas águas, e não ter uma nova vida pelo o Espírito Santo, pelo ministrar, a partir de então aquela pessoa decidiu a servir a Deus, aquela pessoa tem que andar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E não ouvindo mais o que o coração deste homem está ministrando para ele. Porque o que é ministrado em nossa mente, em nosso coração, isso o corpo faz. E Jesus ele diz que, na verdade, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Algo que os judeus ainda não sabiam disso. Por mais que João Batista estava anunciando a mensagem lá no deserto, batizando muitas pessoas através da água, que é o arrependimento. O símbolo da água é o arrependimento. E ali está confessando publicamente que a partir de então aquela pessoa se decidiu a viver uma vida para Deus e vai viver para Deus. E vimos que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele disse algo tremendo para Nicodemos. Olha, eu estou falando tudo isso para você e você ainda não consegue compreender. Jesus disse para esse homem no versículo 10, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Você ainda não conseguiu entender nas Sagradas Escrituras que haveria de vir o Messias? Você não conseguiu, através dos estudos das Escrituras, você não conseguiu entender que nasceria um? Sobre este estava todo o poder de Deus. Este reconciliaria todos a Deus? Nicodemos
precisou ouvir isso de Jesus. Aí eu trago para os dias de hoje. Será que todos os ensinamentos que estão sendo ensinados dentro das igrejas, será que a maioria deles vem da parte de Deus? Ou um sistema religioso para que possa arrecadar muito dinheiro? Para que possa muitas pessoas ficar iludidas ou até convencidas que aquele sistema que é apresentado a elas estão agradando a Deus? Eu queria compartilhar com você algo que o apóstolo Tiago disse. O apóstolo Tiago diz nas suas cartas algo muito maravilhoso. Está escrito assim, Tiago capítulo 1, versículo 27, o último do capítulo 1. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas má deste mundo. Olha, Deus está ensinando que o verdadeiro homem que pratica a verdadeira religião é aquele que vive para o seu próximo e não para um sistema qual ele criou. Relativamente, estou falando de Nicodemos. Nicodemos, um mestre em Israel, no meio dos judeus. Louvado seja Deus, que Deus colocou no coração de Nicodemos, despertou no coração de Nicodemos a vontade de chegar perto de Jesus. E com certeza, Nicodemos voltou para onde sempre ele recebia os seus aplausos, recebia ali os seus elogios como mestre. Mas dentro do coração de Nicodemos não saiu aquela mensagem de Deus. Portanto, Nicodemos foi um dos que, quando Jesus foi crucificado e morreu, ao sepultar Jesus, Nicodemos estava lá. Um dos que pegou o corpo de Jesus antes da ressurreição e sepultou o corpo de Jesus. E depois de 3 dias ressuscitou Jesus dos mortos. E essa é a nossa vitória. Essa é a nossa esperança. Se ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos com Jesus Cristo. Agora preste atenção, meus irmãos, minhas irmãs. O que eu quero dizer que não é que as igrejas todas estão erradas. Eu estou falando o sistema, como que a igreja ensina, como que os irmãos, como que os líderes religiosos compreendem as escrituras sagradas. Porque se os líderes estão fazendo da sua denominação um império, aquilo que vai continuar sempre crescendo na terra, está errado. Porque a preocupação da verdadeira religião, a verdadeira religião é essa. Volto a repetir. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas má deste mundo. Muitos líderes estão trazendo um sistema do mundo para que o povo possa ficar naquele sistema. Que você, meu irmão, minha irmã, entrega-se completamente à voz de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração para que você não possa ficar entre 4 paredes, mas que você possa entender que a sua missão, o seu chamado é igual de Cristo. Levar as boas novas àquelas pessoas que tanto precisam de uma libertação, de uma verdade. Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que eu e você devemos sim participar e estar em uma igreja, porque ali Deus ministra no nosso coração muitas coisas. Porque são pessoas diferentes, cada uma ali veio de uma forma, né? Nasceu ali de uma família, cada família tem uma visão, tem uma meta, mas Deus ministra no coração de todos qual que é a vontade do Deus Pai e qual que é o nosso chamado. Então, não estou aqui dizendo que igreja é errada, eu estou dizendo o seguinte, que muitos mestres, que hoje muitos pastores, muitas igrejas tinham que entrar por esta palavra e aprender. Porque Jesus diz o seguinte: se não nascer da água e do Espírito, da água até pode ser, né, meus irmãos? Ir lá, se batizar, ok?
até maravilhoso, não é difícil. O difícil, tanto para aqueles que ensinam e para aqueles que seguem a Jesus, é andar em espírito, em verdade. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência do mundo e a soberba da vida, está lá nas últimas cartas de João, próximo de Apocalipse. Que eu e você, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos se preocupar de uma maneira: eu preciso andar pelo Espírito de Deus. E peça a Deus que ministra no seu coração qual que é a sua vontade e o seu prazer, o prazer de Deus. Fomos chamados para abraçar qualquer um que esteja lá fora, abraçar essas pessoas, ou que essas pessoas estão chegando na igreja, mas o problema é nosso. O problema é nosso, muitas vezes, não estamos tão cheios do Espírito Santo, mas nós estamos cheios não sei do quê, que quando essas pessoas chegam, nós olhamos para o passado dessa pessoa, e o passado dessa pessoa nos intriga de uma forma que a gente não consegue amar essas pessoas. E Jesus disse que nós não fomos chamados para julgar, e sim para amar. Porque quando Jesus veio a este mundo, Deus amou este mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus chamou eu e você não para julgar, mas sim para amar o próximo. Que Deus te abençoe, não saia isso da sua cabeça. Não se torne um mestre arrogante, mas se torna uma pessoa humilde na presença de Deus. Deus chamou você para que você possa fazer a diferença aqui na terra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não se esqueça, se inscreva neste canal. Gostou? Deus falou contigo? Se inscreva neste canal, compartilhe e vem junto com a gente, porque Deus sempre tem dado uma palavra poderosa para nós. E Deus fala